Aí, galera da internet, aqui é do canal O Prof. Ensina. Meu nome é André Luiz, sou professor de matemática e nesta aula vamos falar sobre os números naturais. Então vamos começar com a primeira parte aqui, ó, da aula. Para que servem os números naturais, né? A gente pode pensar da seguinte maneira: quando a gente vai à padaria, por exemplo, né, e pede uma certa quantidade de pães e o atendente vai lá e começa a contar esses pães que foram pedidos pela gente. A gente pode pensar também na quantidade de carros no estacionamento. A gente pode pensar na contagem de dinheiro. Então, vocês percebem que os números naturais são muito importantes no nosso dia a dia. E, essencialmente falando, eles servem para contar, ok? Essencialmente falando, eles servem para contar. Mas também podemos achar outra empregabilidade para eles. Por exemplo, a identificação nos documentos, os números de telefones, os números de endereços, placas de automóveis e também na ordenação. Por exemplo, quando a gente tem um concurso público, né? E a gente quer saber em qual classificação a gente ficou, né? Então a gente tem ali uma ordenação, primeiro candidato, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, ok? Então nós temos essa sequência aqui e ela serve para contar, né? E daqui para cá vocês perceberam que a gente acrescentou o zero. Alguns matemáticos não usam o zero como elemento natural, mas dentro aqui das nossas explicações, o zero vai ser um número natural, ok? Então, para nós, zero é número natural. Juntando o zero e esses números que servem para contar, nós temos a sequência dos números naturais. E essa sequência pode ser organizada através de um conjunto. E esse conjunto tem um símbolo. Tá vendo esse símbolo aqui estiloso aqui, ó? Onde nós temos aqui, ó, uma barrinha, né? E um Nzão. Então essa barrinha indica conjunto. E esse Nzão diz que conjunto que é, no caso aqui, dos naturais, ok? Então esse símbolo estiloso aqui, ó, é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais. E aqui dentro das chaves aqui, ó, nós temos os elementos. O zero, que vem em primeiro lugar, depois o 1, o 2, o 3, né? E assim por diante. Nós também percebemos que nós podemos contar sempre e achar o próximo, com a ideia de sucessor, que é aquele que vem imediatamente depois, através da soma do 1. Então, por exemplo, o 9, ele vem depois do 8, porque quando a gente pega o 8 e soma 1 nele, eu caio no 9. Então eu posso dizer que o 9 é sucessor do 8. Assim como o 3 é sucessor do 2. Quando eu pego o 2 e somo 1, eu caio no 3, indicando que o 3 é sucessor do 2. Então, por essa ideia de sucessor, nós podemos já refletir de que o conjunto ele é infinito, não tem fim a contagem. Ele tem um início aqui no zero, mas não tem um fim. Porque eu posso pensar, por exemplo, num número bem grande. Por exemplo, 10 bilhões. Quem que vem depois dele? Se eu somar 1, eu vou cair no 10 bilhões e 1. Então a gente percebe que sempre eu posso achar um sucessor de um número, indicando então que essa sequência aqui ela não tem fim, beleza? Da mesma forma que sucessor é ir para frente com a soma do 1, é achar o seguinte, o imediatamente depois, nós podemos achar o imediatamente anterior, através da supressão, através da subtração do 1. Então, por exemplo, quando eu saio do 7, subtraio 1 dele, eu caio no 6. Então, o 6 é antecessor do 7. Assim como o 4 é antecessor do 5, porque se eu pegar o 5 e subtrair 1 dele, eu caio no 4, ok? Alguns exemplos aqui, ó, de sucessor. O 15, né? Quem que é o sucessor do 15? É o 16, porque se eu pegar o 15 e somar 1 nele, eu caio no 16. O sucessor do 999, galera, é o 1000, porque se eu pegar o 999 e adicionar 1 a ele, eu caio no 1000. Então, o 1000 é sucessor do 999. Exemplos de antecessores, né? O 99 é antecessor do 100, porque se eu pegar o 100 e subtrair 1 dele, eu volto para o 99. Assim como o 127 aqui, ó, ele é antecessor do 128, porque se eu pegar o 128 e subtrair 1 dele, eu caio no 127, ok? Agora, vamos à seguinte reflexão. E o zero? Será que ele tem antecessor? Porque nós sabemos, pelo que foi falado, que todo número natural ele tem um sucessor. Todos eles têm sucessor, inclusive o zero, ó, que é o 1.
que vem imediatamente após ele. Mas será que se eu observar o 0, ele tem um antecessor? Alguém que vem antes dele? Eu vou deixar aí para vocês comentarem lá embaixo, tá? Faz os comentários aí e depois a gente fala a respeito disso, tá bom? No final do vídeo. Aproveita, dá um like se estiver gostando e se inscreve no canal, galera. Vamos agora continuar aqui falando dos números naturais consecutivos. Aqueles que vêm um após o outro. Como nós estudamos agora anteriormente sobre sucessor, que é sempre somar um e achar o seguinte, então aqui, ó, quando eu tenho dois números, um deles é sucessor do outro, eu posso dizer que os dois números em questão são chamados de consecutivos. Então o 18 ele é sucessor do 17. Então eu posso dizer que o 18 e o 17 são números consecutivos, né? Números naturais consecutivos, né? Assim como o 152, o 153 e o 154. Perceba que o 153 é sucessor do 152, assim como o 154 é sucessor do 153. Então eu posso dizer aqui que eu tenho uma tríade de números consecutivos, né? Assim como nesse exemplo final aqui, ó. Dê uma olhada, dê uma observada, ó. Todos eles são consecutivos, porque um vem após o outro, ó. O 5.201 vem depois do 5.200, 5.202 vem depois do 5.201 e o 5.203 vem depois do 5.202. Todos eles, um após o outro, pela diferença de uma unidade, ó. Pode observar aí, tá bom? Continuando, e já em cima do que a gente aprendeu sobre números consecutivos, eu vou deixar um desafio. Eu gostaria que vocês aí de casa pensassem em dois números naturais, sendo um sucessor do outro, ou seja, consecutivos, tá? Tem que ser dois consecutivos, que adicionados me dê 125. Então pensa aí e vê se vocês conseguem me dar a resposta aí, galera, tá bom? Vamos continuar aqui a ideia falando de fechamento. Fechamento do conjunto dos números naturais. O que vem a ser fechamento? São quando nós encontramos as operações válidas dentro desse conjunto, no caso aqui dos naturais, ok? Então nós só temos duas operações que são sempre válidas, né? Que é a adição e a multiplicação. Então aqui, ó, eu vou até exagerar aqui no excesso de simbologia, e eu vou colocar aqui o símbolo dos números naturais, tá? Mas é um excesso de simbologia aqui, mas fica mais fácil de vocês entenderem. Então, se eu tenho dois números naturais adicionados ou dois números naturais multiplicados, o resultado tem que dar um número natural. E essa é a ideia de operação válida, tá bom? Então, para adição e para multiplicação de dois números naturais, o seu resultado, né, tem que dar sempre um número natural também. Aqui, ó, nós temos o 5 e o 7. Ambos são naturais, ó. Esse símbolo aqui significa pertinência, galera. Quer dizer, um símbolo que ele é usado para ligar elementos a um determinado conjunto. Então, aqui eu estou querendo dizer que o 5 é um número natural, que o 7 é um número natural. Ou seja, que o 5 pertence a esse conjunto, que o 7 pertence a esse conjunto, que o 12, que é o resultado da adição, ele também pertence a esse conjunto, que no caso aqui é dos naturais, tá bom? Perceba aqui também que foi feita uma troca. Essa troca, tanto na adição como na multiplicação, é chamada de comutativa, que quer dizer simplesmente trocar de posição, tá? Tanto na multiplicação como na adição. Então aqui, ó, na adição nós chamamos de parcelas e na multiplicação nós chamamos de fatores. Então, parcela 5 adicionada com parcela 7, fator 6 multiplicado pelo fator 3. Quando eu troco eles, o resultado final não é alterado. Então aqui nós temos o 12, que é chamado de soma, o resultado da adição. E aqui nós temos o 18, que é chamado de produto, que é o resultado da multiplicação. Daí vem duas frases importantes, ó. Quando eu troco, né? Então assim, ó, a ordem das parcelas não altera a soma, assim como a ordem dos fatores não altera o produto, ok? E aqui agora a subtração e a divisão, que são operações que não são válidas dentro do conjunto dos naturais. Porque, por exemplo, aqui, ó, o 10 menos o 6, ó, que dá 4. Quando eu troco de posição e faço 6 menos 10, eu sei que aqui, ó, o menos 10, ele não pertence aos naturais. Essa barrinha aqui quer dizer que o símbolo de pertinência quer dizer que o elemento aqui ele não pertence ao determinado conjunto. Então aqui, ó, e o menos 4 também, ó. O menos 4 ele também não pertence aos naturais. Todos eles aqui, ó, que são negativos, inteiros negativos aqui, ó, que tem a barrinha aqui, ó, esse tracinho de não,
no símbolo de pertinência, quer dizer que o elemento não pertence ao conjunto em questão, ok? Então não é válido, tá bom, gente? A subtração aí, ó. Por exemplo, aqui também, ó, o menos 5, ele não é natural. O 7 é, mas o menos 5 não, tá? Então, nem sempre é válido. Na divisão também, ó. Embora, por exemplo, 15 dividido por 3 me dê um quociente, né, que é o resultado da divisão, um número natural, quando eu fizer aqui a inversão, aqui, ó, do divisor pelo dividendo, eu vou ter um quociente que não é um número natural, que é o 0,2, que o nome dele é 2 décimos, que também não é um número natural, indicando que a divisão nem sempre vai ser válida. Então, bem simples e objetivo. As únicas operações que fazem parte, que são válidas para o conjunto dos naturais, é adição e multiplicação, tá bom? Agora, galera, eu vou estar falando aqui para encerrar o vídeo do zero, né? Lembra que eu falei? O zero, ele não tem antecessor, gente. Por quê? Eu sei que vocês já devem ter descoberto isso quando eu falei lá atrás, porque se você pegar aqui, ó, e usar a ideia do antecessor e subtrair do zero o menos 1, eu vou cair no menos 1, que não pertence aos naturais. O menos 1 é um número inteiro, que nós vamos aprender numa aula futura, ok? Então, galera, o que eu tinha a falar para vocês aí da primeira parte dos números naturais é isso aí. Então, na próxima aula eu vou estar resolvendo alguns exercícios, tá bom? E agradeço a participação de todos. Novamente eu agradeço, pedindo um like para vocês e a inscrição no canal. Que todos fiquem bem aí, tá bom? Valeu, falou!